Olá, está começando agora mais uma edição do programa Estúdio de Inverno. Eu sou Hildo Silva, esta é a UniTV. O programa Estúdio de Inverno é realizado pela nossa televisão, pelas rádios Massa e Jovem Pan FM de Tubarão e pelos portais Litoral Sul de Criciúma, Notisul, Dona da Notícia e UniTV SC, todos aqui de Tubarão. Sejam todos muito bem-vindos. A entrevista de hoje, em Bom Jardim da Serra, é com a dona Ruth Martendal Machado. A dona Ruth é bom jardinense de coração, adotou a cidade, foi primeira-dama do município. Eu agradeço, dona Ruth, por a senhora ter aceito o nosso convite e estar aqui falando com a gente. Dona Ruth Martendal Machado é presidente da Associação Bom Jardinense de Turismo. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Boa tarde aos tubaronenses, principalmente. Uma cidade que eu amo, já morei em Tubarão, trabalhei no BESC de Tubarão. E meu neto de Tubarão, o Pedro Henrique, e eu fico muito feliz de fazer parte desse programa de vocês, em que vai levar um pouquinho do que é Bom Jardim da Serra. Espero poder contribuir com alguma informação a respeito da nossa querida cidade de Bom Jardim. Com certeza a senhora consegue, dona Ruth. Dona Ruth, qual é o objetivo da Associação Bom Jardinense de Turismo? A Associação Bom Jardinense de Turismo ela surgiu há uns 13 anos atrás e ela reuniu vários segmentos da cidade. Não apenas pousadas ou restaurantes, não. Ela reuniu quase todos os segmentos. Nós temos desde a barraquinha, ao posto de gasolina, ao supermercado, ao café, as pousadas, as diversas formas de pousadas que nós temos, restaurantes, pontos turísticos, os quênios. Então, é bem diversificado o número de associados que nós temos. Dá para formar um pensamento muito amplo do que é o turismo, porque cada um contribui com a sua informação, né, dentro do segmento que tem. Então, dá para a gente ter um conhecimento de quem vem visitar Bom Jardim, principalmente, né? Bem amplo. Todos os setores estão envolvidos no turismo? Grande parte dos setores estão envolvidos. Artesanato, quase todos os segmentos. Não há para atender, não é só a pousada ou o hotel que recebe o turista. Toda a cidade tem que receber. Porque, na verdade, tudo acaba sendo envolvendo o turista, né? O supermercado, o turista vai no supermercado. A barraquinha, ele vai comprar o queijo. O café, o restaurante, a pousada alternativa, a pousada rural, que é uma coisa forte que nós temos em Bom Jardim, né? Também faz parte, alguns, de turismo rural, inclusive meu turismo é rural, está dentro da BT. Então dá para a gente conversar e trocar várias ideias, né? Uhum. Resolve muitas coisas pensando em conjunto, né? Sob a sua presidência na associação, a senhora me contou já há um tempo atrás, e hoje a senhora está confirmando, a senhora está construindo uma sede para a entidade. Nós conseguimos um recurso, nós não tínhamos uma estrutura física, né, ABT. E aí nós conseguimos um recurso com a deputada Ângela Min, então conseguimos construir uma sede. Ela está em fase terminal, agora faltam apenas alguns detalhes. Então vamos ter um local apropriado para receber os associados e quem vir nos visitar também, né, ligado ao turismo. Então, vamos ter essa casa que vai favorecer mais ainda essa aproximação do associado, né, porque o associado precisa estar próximo, nós precisamos sentar, conversar, trocar ideias, né, para assim evoluirmos cada vez mais dentro do segmento do turismo, né, que é o nosso caso, né. Quando ainda não há sede à disposição do associado, tá? A senhora disse que está sendo concluída. Neste momento, onde são feitas as reuniões, onde são feitos os alinhamentos, como é que é a integração do associado da ABT? Então, nós temos o colégio, a estrutura do colégio ali sempre fornece uma sala para a gente se encontrar para reuniões. O Sindicato Rural também fornece. Então, a gente se encontra dessa forma, às vezes de forma online, né? Então, sempre estamos nos reunindo para discutirmos vários assuntos, né? E são assuntos pertinentes à associação e aos associados, né? Então, é isso. Dona Ruth, desde que a senhora foi primeira-dama, em que período
da história da cidade? Que ano foi? Foi em 2010. 2010. Em 2010 a senhora foi esposa do prefeito. Nesses últimos 15 anos, é possível perceber uma mudança grande com o crescimento do número de estabelecimentos, na qualidade do atendimento ao turista? Como é que a senhora avalia aquele período, 15 anos atrás, e o município hoje? Bom Jardim, há muitos anos, vem investindo no turismo. Vem se trabalhando, vem se trazendo cursos do Sebrae, veio vários cursos para cá, e cada vez mais, o que você vai vendo? Que se o prefeito tem um olhar voltado para o desenvolvimento, para o turismo, as coisas andam. E aqui em Bom Jardim tem sido dessa forma. Hoje nós temos um excelente prefeito, que está com a visão também bastante turística. O meu esposo e eu gostávamos muito de turismo também. Então, tem só crescido. Acredito que essa evolução vem por conta de bons gestores que Bom Jardim está tendo e que tenham esse olhar sempre para o turismo, né? E aqui nós estamos cada vez mais alçando voos, né? Buscando um bom crescimento. Buscando um bom crescimento. Entre os associados, hoje a secretária me disse que a cidade tem 98 pousadas com 1.200 leitos. Dentre esses, a senhora disse que não são só pousadeiros, que são os associados. Mas entre os associados que têm empresas que oferecem hospedagem, né, hotéis e pousadas, qual é o perfil desse empreendedor? É um cidadão, uma cidadã que nasceu na cidade, que é daqui, que tem dedicado a vida ao município, ou já tem empreendedores que vêm de fora também, identificando o crescimento do segmento turismo e do crescimento da cidade? Não, a grande maioria aqui é o pessoal local. Já temos agora, de alguns anos para cá, estão vindo outros investidores, e mais devem vir. Mas o local é que vem fazendo esse trabalho. O local é que vem melhorando, o local é que vem crescendo, o local é que está vendo essa oportunidade de negócio, né? Cada vez mais, cada vez maior. Então, hoje ainda a maioria é o local. E um local que sabe que precisa melhorar, é um local que está querendo investir e investe muito, né? Investir em turismo não é uma coisa muito fácil, é lógico, você sabe disso, mas são pessoas que acreditam, e o que nós precisamos é acreditar e ter grandes sonhos. E a cidade vive esse sonho do turismo. A cidade participa disso, ela está vivenciando isso e acreditando, basta a gente olhar para essa beleza que está aí, tu já vê que é um setor muito promissor, né? Então, eu acho que estamos no caminho certo com relação ao crescimento e, claro, o local, ainda é o local. Em geral, como a secretária falou, a senhora já comentou aqui, e a gente sabe de outras entrevistas com a senhora, inclusive, que no interior surgem muitos estabelecimentos, muitas pousadas, para melhor atender o turista. Existe uma preocupação, pelo que a senhora sente, e sua, em relação à proteção ambiental, porque Bom Jardim da Serra é um município que tem uma grande riqueza na natureza. A natureza preservada é uma preocupação do investidor no turismo, dona Ruth? É uma preocupação. Inclusive, a Secretaria de Turismo, a Sandra, e a Prefeitura em si como um todo, vem trabalhando muito em cima nesse sentido, né? Não existe turismo hoje se não tiver sustentabilidade junto, não existe. E nem ninguém vai investir ou vir investidor se não tiver sustentabilidade. E o Bom Jardinense está consciente disso, tanto é que acabamos de receber um prêmio internacional. Então, nós estamos focados que, junto com o crescimento, tem que ter o cuidado com o meio ambiente, né? Isso é fundamental, e o turista chega aqui vai observar, né? A primeira coisa que ele vai observar é se a cidade tem se a cidade cuida disso, se a cidade se preocupa com isso, e nós somos preocupados com isso. Há muito o que fazer, é um caminho longo, é conscientização,
é um trabalho e tal, mas somos cientes que não podemos, de forma nenhuma, agredir uma natureza dessas, né? Sem sustentabilidade não se vive aqui, né? Tá certo. Eu vou lhe pedir licença, dona Ruth Martendal Machado, para fazer um rápido intervalo e voltar em instantes com o programa Estúdio de Inverno. Nós estamos hoje no condomínio Altos da Serra, da Weber Empreendimentos, localizado em Bom Jardim da Serra. A gente vai e volta em instantes. Até já. Já estamos de volta com o Estúdio de Inverno. Na edição de hoje eu estou conversando com a dona Ruth Martendal Machado. A dona Ruth é presidente da Associação Bom Jardinense de Turismo, a ABT. Dona Ruth, o turista que vem e que busca os empreendimentos no município de Bom Jardim, pelas conversas que a senhora tem, pelas conversas com os associados da ABT, com a secretaria, a senhora tem uma boa relação na cidade. Esse turista busca essencialmente o que em Bom Jardim da Serra? O que Bom Jardim oferece que tem atraído tanta gente? Acredito que o nosso foco principal, claro, além do frio, que é um atrativo enorme que nós temos, né? Essas baixas temperaturas no Brasil, aqui para nós realmente chama bastante atenção. E os atrativos naturais, que são nossos cânions, os nossos campos. Nós temos uma beleza natural maravilhosa, né? Temos aqui, principalmente, a visitação na Serra do Rio do Rastro, que encanta a todos que por aqui passam, né? É o que a gente escuta isso diariamente, de depoimentos sobre a Serra do Rio do Rastro, sobre os nossos cânions. Você sabe que esses dias eu conversando com um associado, ele até é proprietário do cânion do Funil, Miguel. Ele disse que vem de Curitiba, as pessoas viajam na noite, saindo lá, sei lá, 6 horas da tarde, para vir ver o amanhecer no cânion do Funil. Veja que coisa interessante sair lá de Curitiba ou Porto Alegre para chegar aqui em Bom Jardim, 5 da manhã, na borda do cânion para observar. Veja que eu fiquei impressionada com essa informação, porque eu disse como que isso atrai tanto, né? E a gente vai se acostumando tanto com essa beleza que, às vezes, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Não é tão impactante para quem está aqui. Daqui a pouco impacta, claro, porque não tem como não, né? Mas veja bem que coisa interessante, né? Chegar aqui 5 da manhã, pegar a estrada e chegar aqui só para ver o amanhecer no cânion, né? Na borda do cânion. Então, realmente, os cânions são um grande atrativo. A nossa natureza é um grande atrativo. Tu sobe a serra e você pega essa planície, esses campos aqui de cima da serra. Isso é fantástico, né? Não tem como você não sentir uma paz incrível, né? Diante de uma natureza dessas que Deus nos proporcionou, né? Não tem como. Passeios, há muitas trilhas, dona Ruth? Temos trilhas. Há muito por se fazer, né? Há muito por se fazer. Mas temos algumas trilhas, temos guias turísticos que fazem essas trilhas, temos cavalgadas, as pessoas gostam muito das cavalgadas, e temos também aquele turista que construiu no interior casas que não são daqui, e que construíram moradias aqui em Bom Jardim, e que passam final de semana, ou semana, enfim, fazem daqui o lazer deles, né? Então, a gente acompanha bastante pessoas que fazem isso, pessoas do litoral, de Criciúma, Tubarão, enfim, aqui da região sul, principalmente, nossa, né? Então, são esses alguns atrativos que nós temos e a nossa gastronomia, né? Porque a nossa gastronomia ela é muito rica e as pessoas gostam muito, né? Eu tenho uma amiga que faz no café dela um empacotado. Falar dela aqui, a Raquel, acho que tu conhece, né? E precisa ver, o empacotado é uma coisa nossa aqui de Bom Jardim e atrai. Então, essas características nossas, a paçoca, o churrasco, os cafés que nós temos em Bom Jardim, o que nós oferecemos, a nossa gastronomia também é muito rica, então também vem muito pela gastronomia serrana, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, eu não quero lhe apertar de longe disso, Ai, meu Deus. mas eu preciso de saber.
A senhora precisa descrever para a gente como é que é esse empacotado, porque o que é um empacotado? É um pinhão empacotado? O que é um empacotado? Aí, tu vai ter que entrevistar a que produz o empacotado, que é a Raquel. Não, é uma massa coberta com um queijo, é um queijo serrano, né? E ela cobre com uma massa, serve lá no café dela, né? É muito gostoso. Então, o empacotado é o queijo que é empacotado? O queijo que vai dentro de um pacote de massa. Mas basicamente isso. Tem canela, tem algum... Canela, açúcar, né? É basicamente isso, o empacotado da Raquel. Que bacana. Citei esse como exemplo, né? Mas nós temos tantos exemplos aqui. Temos, falando em gastronomia, voltada a café, né? Que é a nossa bijagica, a rosca de coalhada. Então, enfim, a gastronomia serrana ela é muito rica e diversificada, né? E quem quiser saber mais, que vem aqui experimentar. Mas olha, as churrascarias estão aí, os cafés estão aí esperando todo mundo. Então, é isso, basicamente isso. Dona Ruth, Bom Jardim da Serra é considerado o município das águas. Capital das águas. Capital das águas. Uhum. Logicamente, porque tem muitas nascentes. E isso exato. gera cascatas. Há muitas cascatas conhecidas e com visitação? Bastante. Com visitação, na verdade, há muito para se fazer em relação a abrir ainda acesso às cascatas. Mas nós temos aqui a Cascata da Barrinha, que foi revitalizada há pouco tempo, o trabalho da Sandra, do turismo, do prefeito Pedro. Então, ficou muito bonito, um espaço que só embelezou mais ainda a beleza da cascata, né? Então, e tem outras cascatas, mas aí, temos um trabalho ainda longo pela frente de organização em termos de acesso a esses pontos, né? Catalogar, expor e garantir o acesso. Catalogado eles estão, mas eles ainda temos deficiência em alguns para acesso, né? Uhum. Com relação ao acesso. Em relação ao crescimento que a senhora está falando aqui que houve, e com as outras personalidades que estiveram aqui, nós tivemos a informação. Cada vez mais há mais turistas, cada vez mais há mais investidores. E aí eu lhe pergunto sobre uma outra ponta que é pessoal qualificado para garantir o melhor atendimento. Como é que o associado da ABT e aquele empreendedor que também não é associado, que enfrenta o mesmo tipo de questão, que é a falta de mão de obra. Como é que vocês avaliam essa questão aqui na Serra, dona Ruth? Bem, não só na Serra, né? A gente tem informações que é praticamente no Brasil inteiro, né? Mas, porque aqui a mão de obra de Bom Jardim, até algum tempo, era praticamente toda voltada para a produção da maçã. Aqui temos também proprietários de pomar na associação. Tinha esquecido de citar os produtores de maçã, que também fazem parte, alguns da BT. Uhum. Então, era mais voltado para os pomares. A mão de obra de Bom Jardim, ela era especificamente para os pomares. E depois, com a vinda do turismo, desse outro setor, que é um setor forte hoje, então, claro que a mão de obra não era preparada para o turismo. Ela vem se preparando para o turismo. E os estabelecimentos estão procurando dar essa capacitação para os funcionários, para os colaboradores, né? E se investe bastante nisso, tanto a nível de prefeitura municipal, como a nível do próprio proprietário do empreendimento, né? Porque tem que ir qualificando a mão de obra. E qualificar a mão de obra, ela tem um custo. A gente recebe muito benefício do SEBRAE. Então, o SEBRAE traz muitos cursos para Bom Jardim via prefeitura, e isso facilita bastante. Mas ainda há muito para se fazer, mas já se deu um grande passo. Nada que ficou parado, não. Vem crescendo. O crescimento está sendo, com relação à mão de obra, está sendo rápido? Não, ele é meio lento por conta que está tendo que vir mão de obra de fora, de Bom Jardim, né, para suprir a demanda, porque antes era só para pomar,
para pomares de maçã, e hoje não, hoje já tem o turismo, tem outros segmentos que também precisam, o comércio local, né? Então, claro que é uma cidade pequena, falta mão de obra, mas são problemas que têm que ser sendo resolvidos na medida da necessidade, né? E é uma peleia, né? Os trabalhos estão sendo feitos. Os trabalhos estão sendo feitos. É difícil, mas tem que ser feito. Aqui, as pousadas, a grande maioria, ou o próprio restaurante, são muito familiares. Então, existe uma mão de obra familiar. Sem a mão de obra familiar, é um pouco mais difícil. Tem que ter essa mão de obra familiar. Muitos têm apenas a mão de obra familiar, mas não tem como. Como que vai... Não tem como ser só familiar, porque vai se crescendo, vai se precisando de mais mão de obra. Então, enfim, é um caminho, né? É um desafio, aliás. Não um caminho, é um desafio, né? É um desafio. Mas isso sabemos que em qualquer setor está sendo um desafio. Em todas as cidades no Brasil inteiro. Em todas as cidades no Brasil inteiro. Eu não consigo entender. Muitas vezes até questiono como que pode ter falta de mão de obra no Brasil, né? Sei lá. Mas tem. Alguma coisa que não tá certo. Porque não, quantas pessoas dizem que estão procurando emprego, e se você pegar os índices aí de falta de emprego, nós em Santa Catarina, acho que é um estado que, na verdade, nós moramos num estado abençoado, né? Indo um pouquinho mais longe, né? Mas é um estado bem abençoado, que emprego tem para todos, né? Essa questão da política pública para geração de emprego e política pública de fomento ao trabalhador, isso tudo pode render outro programa, mas não é o nosso caso aqui, dona Ruth. Nós viemos aqui desafiar a senhora a falar sobre o turismo da ABT, o que foi muito bem feito. Fico muito feliz com essa sua vinda aqui, com a sua entrevista. Muito obrigado, dona Ruth Martendal Machado, pela sua vinda ao programa Estúdio de Inverno na edição de hoje. Agradeço, Hildo. Sejam sempre bem-vindos em Bom Jardim. Muito obrigado. Os tubaranenses, um grande abraço para essa terra que eu gosto muito. Eu amo Tubarão, sabe? Que legal. Tive um filho em Tubarão, o umbigo dele está enterrado lá na catedral, lá em cima, lá naquele jardim da catedral. Então eu tenho o maior amor por Tubarão. Que bacana. Muito obrigado, dona Ruth. E também muito obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Inverno. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.